Olá, a Vancy Airports lhe dá as boas-vindas à atividade de conscientização com a AVSEC do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Aproveite, a responsabilidade pela segurança é de todos nós. A atividade de conscientização com a AVSEC é uma condição para a atuação nas áreas operacionais e públicas de um aeródromo e tem como objetivo conscientizar a comunidade aeroportuária sobre a importância da segurança da aviação civil e as regras aplicadas no aeródromo. Mas, antes de iniciar, precisamos considerar alguns pontos. Esta atividade é integrante do processo de concessão da credencial aeroportuária. Ela não habilita profissionais para atuação nos processos ou controles de segurança. E a validade da certificação da atividade é de 2 anos a partir da data de emissão da credencial. Nesta aula, veremos os conceitos e princípios gerais da AVSEC, as entidades aeroportuárias que compõem a Comissão de Segurança Aeroportuária, o credenciamento e o controle de acesso, além do plano de contingência. É muito importante saber que nesse voo todos nós somos pilotos, seja a equipe administrativa, as companhias aéreas, as entidades de controle e segurança, entidades do governo, passageiros e toda a equipe operacional do aeroporto. O termo AVSEC deriva de Aviation Security e, em português, chamamos de Segurança da Aviação Civil contra atos de interferência ilícita. Para podermos aplicar a AVSEC, precisamos de uma base legal. O anexo 17 da Organização da Aviação Civil Internacional e o DOC 8973 são os documentos de referência para que tenhamos uma base legal brasileira. O Decreto Presidencial 7.168 é o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, o PNAVSEC, que diz o que fazer na segurança da aviação. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 107 traz as responsabilidades do operador de aeródromo no que diz respeito a como fazer a segurança da aviação civil. Já o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 108 traz as responsabilidades dos operadores aéreos ou companhias aéreas na segurança da aviação civil. Para complementar a base legal, ainda temos as resoluções, como a Resolução 515 e a Resolução 462, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e que, respectivamente,
tratam de procedimentos de inspeção de segurança e embarque de passageiro armado ou despacho de arma de fogo. Temos também as diretrizes AVSEC, de caráter restrito, e portarias como a 1155, que trata de inspeção de segurança em itens especiais como órgãos para transplantes, restos mortais provenientes de cremação, cão-guia, entre outros. Como princípios gerais, a AVSEC deve garantir a proteção de seus usuários, além de aeronaves e instalações, aplicar a legislação estabelecida por autoridade competente e de forma gradual, conforme o nível de ameaça, e todos da comunidade aeroportuária devem cumprir. E você, já conhece a diferença entre o lado ar e o lado terra? O lado ar é a área de movimento do aeroporto cujo acesso é controlado. Já o lado terra é a área de livre circulação, onde não são aplicadas medidas de controle de acesso. Essas áreas estão divididas entre áreas públicas, onde há livre acesso à circulação de pessoas e não há medidas de controle de acesso. As áreas controladas possuem acesso restrito e podem abranger áreas do lado ar. As áreas restritas de segurança são áreas do lado ar, têm risco prioritário e são aplicadas medidas de controle de acesso e inspeção de segurança. As áreas alfandegadas são de controle da Receita Federal do Brasil para a atividade aduaneira. Como medida preventiva, o zoneamento de segurança é aplicado, determinando a classificação das áreas aeroportuárias vistas anteriormente aqui. Nesta imagem, podemos ver a planta geral do aeródromo. Vemos também as cabeceiras 11 e 29 da pista de pousos e decolagens. Nesse momento, a gente enxerga as taxiways Alfa e Bravo. Já os pátios 1 e 2 servem à aviação comercial e terminal de carga e são consideradas áreas restritas de segurança. Os pátios 3 e 4 servem à aviação geral, enquanto o pátio 5 serve para a estadia de aeronaves. Ambos são considerados como áreas controladas. Os hangares, oficinas e parque de abastecimento de aeronaves também ficam em área controlada. A torre de controle, o terminal de carga e o terminal de passageiros estão destacados na imagem e também possuem controles mais rigorosos para acesso às áreas restritas, armazéns e controle de tráfego aéreo. O terminal de passageiros e o terminal de cargas também possuem canais de inspeção para acesso às áreas restritas de segurança. Para controlar o acesso de pessoas, veículos e equipamentos, utilizamos determinados dispositivos de segurança. A credencial aeroportuária é o documento de identificação do funcionário do aeroporto. O bilhete de embarque é o documento que autoriza o acesso do passageiro às áreas restritas. Já o ATIV é a autorização para trânsito interno de veículos e equipamentos. Bom, você já deve ter se perguntado o que é interferência ilícita. A interferência ilícita é o ato ou atentado que coloca em risco a segurança da aviação civil e o transporte aéreo.
Há registros de ataques contra a aviação civil envolvendo explosivos, armas de fogo, materiais inflamáveis, químicos, biológicos, radioativos e nucleares. Também há o ataque cibernético, ataque com drones e os ataques utilizando o Manpad, que é um sistema antiaéreo portátil. Que tal conhecermos os tipos de ataque contra a aviação civil? Em 21 de dezembro de 1988, o voo Panam 103, que ia de Londres a Nova York, explodiu 38 minutos após a decolagem. Caiu sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, e matou 270 pessoas. O explosivo foi colocado na bagagem despachada e acionado por quem estava em terra e não embarcou. A partir desse momento, a reconciliação de bagagem passou a ser praticada. Um passageiro que não embarca na aeronave tem sua bagagem despachada retirada e, em casos suspeitos, a bagagem é inspecionada. Em 9 de julho de 1997, o voo TAM 283, que fazia a rota entre Vitória do Espírito Santo e São Paulo, sofreu uma explosão. Havia 22 minutos da decolagem de uma das escalas do voo na cidade de São José dos Campos. A aeronave fez um pouso de emergência e foi constatado um buraco de cerca de 2 metros de diâmetro na fuselagem. Somente nesse momento foi percebida a ausência do passageiro que viajava na poltrona 18 Eco. Ele fora ejetado para fora da aeronave, ainda sobre a cidade de Suzano, em São Paulo. A Polícia Federal, após investigações, chegou ao primeiro suspeito, que também era um passageiro do voo. Porém, esse investigado sofreu um acidente 3 dias após a explosão do avião e perdeu muita massa encefálica, ficando em estado de quase demência, sendo declarado incapaz de responder pelos seus atos. Em 29 de setembro de 1988, o voo VASP 375, que partiu de Rondônia com destino ao Rio de Janeiro, foi sequestrado após a 4ª escala, na cidade de Belo Horizonte. O sequestrador queria lançar a aeronave no Palácio do Planalto, em Brasília. Após resistência da tripulação e excelente perícia e habilidade do piloto, a aeronave pousou em Goiânia e o sequestrador foi detido, morrendo dias depois por complicações de saúde causadas por anemia falciforme. Um dos casos mais conhecidos diz respeito aos atentados às Torres Gêmeas na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Comandados pelo terrorista Osama Bin Laden, os sequestradores se apoderaram de 4 aeronaves, sendo 2 lançadas às Torres Gêmeas, outra no Pentágono e mais uma que caiu num campo da Pensilvânia.
No dia 16 de agosto de 2000, o voo VASP 280 foi sequestrado e desviado da sua rota para a cidade de Porecatu, no Paraná. Foram roubados 5 milhões de reais. Os sequestradores foram presos, porém, o dinheiro não foi recuperado. O terrorismo possui claros objetivos: anular a autoridade do governo, desmoralizando, promovem discursos de apoio aos seus movimentos, contribuem para o enfraquecimento dos governos, destroem alvos estratégicos, chamam a atenção do público para determinada causa ou injustiça, pressionam os governos com reivindicações e intimida o público ou empresa a tomarem determinadas ações. Para encontrarem os melhores alvos, os terroristas usam determinados critérios: valor simbólico do alvo, potencial para perdas e quantidade de vítimas, a facilidade de se atingir o alvo, as atividades operacionais existentes no local a ser atingido, o valor econômico do alvo escolhido para o atentado e as rotas de fuga após consumado o ato. Para ajudar a segurança e gerar oportunidades de melhorias na aviação civil, dispomos de um canal direto com a administração aeroportuária, que é o Sistema Confidencial de Relatos. Os registros podem ser feitos de forma anônima pelo e-mail ouvidoria@vansi-airports.com.br. A segurança aeroportuária não está sozinha nesse processo. A sua empresa pode ser uma das participantes da Comissão de Segurança Aeroportuária, que é um fórum permanente de segurança e gestão. Essas entidades se reúnem ordinariamente a cada 3 meses e, à medida da necessidade, podem se reunir extraordinariamente. Todas as entidades cadastradas devem enviar participantes e as faltas devem ser justificadas. Nesse módulo, conheceremos as entidades aeroportuárias e suas responsabilidades. O operador de aeródromo é a Vansi Airports, que opera o Salvador pedir o embarque de todos esses itens e de passageiros que não atendam aos requisitos previstos na legislação vigente. Também deve comunicar aos seus passageiros, no ato da celebração do contrato de transporte aéreo e do despacho de passageiro, mais conhecido como check-in, sobre os procedimentos de segurança a serem observados em relação ao porte de materiais considerados proibidos, perigosos ou controlados. A Polícia Federal é a Polícia Aeroportuária. Deve supervisionar a inspeção de segurança nas áreas restritas, controlar o embarque de passageiro armado e despacho de arma de fogo, além de patrulhar ostensivamente a área aeroportuária. O Corpo de Bombeiros de Aeródromo atua como órgão integrante do grupo operacional quando as ações de contingência evoluem para o Plano de Emergência em Aeródromo, o PLEM, que é da área Safety. A Receita Federal, a Anvisa e a Vigiagro atuam no controle do Estado, dentro das respectivas áreas de competência. A Receita Federal faz a fiscalização aduaneira, a Anvisa na fiscalização sanitária e a Vigiagro atua no controle agropecuário.
O Comando da Aeronáutica coordena com os órgãos federais, quando se fizer necessário, a repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. Também coordena com os órgãos responsáveis pelo controle do espaço aéreo adjacente ao brasileiro os procedimentos de emergência pertinentes, quando da transferência de aeronave sob suspeita ou sob ato de interferência ilícita. O Comaer ainda vai aplicar as medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro cabíveis nos casos de voos de aeronaves sob suspeita ou ato de interferência ilícita, além de compor a estrutura de gerenciamento de crise, atuando nos grupos de decisão e operacional. A Polícia Civil exerce a função de polícia judiciária na apuração de infrações penais de competência da Justiça Estadual. Já a Polícia Militar exerce o policiamento ostensivo e preserva a ordem pública. No módulo de credenciamento e controle de acesso, entenderemos mais sobre o bom uso da credencial e as regras aplicadas. O credenciamento é uma concessão do operador do aeródromo às pessoas que integram as organizações públicas ou privadas atuantes no aeroporto. Existem as credenciais de pessoas e as autorizações para equipamentos e veículos. As credenciais de pessoas poderão ser temporárias com validade de até 90 dias. O portador dessa credencial não poderá permanecer em áreas restritas de segurança sem o devido acompanhamento de um portador de uma credencial permanente, que possui validade de até 2 anos. As credenciais aeroportuárias possuem códigos referentes às áreas de acesso. A letra R para áreas restritas, a letra A para áreas alfandegadas e a letra C para áreas controladas. Ainda podem constar números, que são limitadores de acesso, conforme a tabela a seguir. Os modelos de credenciais do Manaus Airport possuem cores que distinguem as entidades cadastradas. A credencial azul é para os funcionários da Vinci Airports. A credencial verde é para os órgãos públicos, exceto a Receita Federal, que utiliza a credencial azul marinho. A credencial na cor grafite é para os operadores aéreos. A vermelha é para as empresas auxiliares de transporte aéreo. A credencial marrom é para os despachantes aduaneiros. A lilás é para os lojistas. A amarela é para as empresas de vigilância e engenharia, além de outros serviços contratados pela Manaus Airport. E a credencial na cor laranja é a temporária. As credenciais emitidas pela Infraero ainda estão vigentes e serão trocadas à medida do seu vencimento.
Outras credenciais possuem validade na identificação de servidores e funcionários, como é o caso da identidade funcional da ANAC. As credenciais do DCEA e do Sindacta 3 também são válidas. O certificado de habilitação técnica dos pilotos, copilotos e tripulantes também é válido. A credencial aeroportuária é concedida após a apresentação dos seguintes documentos: formulário de solicitação, termos de responsabilidade, cópia do comprovante de endereço, certidão de distribuição da Justiça Federal, registro no Siscae, certidão de distribuição da Justiça Estadual, vínculo empregatício e os certificados emitidos pelo operador de aeródromo. A credencial deve ser usada de forma ostensiva e sempre que você for acessar as áreas controladas ou restritas, deverá apresentar ao vigilante ou à PAC. Colabore! Se você é um profissional que trabalha em área pública e não acessa as áreas controladas ou restritas, deve portar a credencial. O não uso poderá acarretar em sanções administrativas para a sua empresa. O funcionamento do setor de credenciamento é de segunda a sexta, de 8 às 15 horas. Um ponto de controle de acesso é um local do aeródromo dotado de infraestrutura e recursos humanos adequados, para onde é direcionada a entrada ou saída de pessoas, veículos ou equipamentos. Podem ser considerados pontos de controle de acesso às guaritas, os canais de inspeção e os postos de vigilância aeroportuária. A inspeção de segurança é a aplicação de meios técnicos ou de outro tipo com a finalidade de identificar armas, explosivos ou outros artigos perigosos que possam ser utilizados para cometer ato de interferência ilícita. Alguns equipamentos poderão ser utilizados para a inspeção de segurança: o detector manual de metais, o equipamento de raio-x, o pórtico detector de metais, o detector de traços explosivos, o verificador de líquidos e o espelho de inspeção veicular. Os profissionais de segurança da aviação que realizam as inspeções de segurança são os agentes de proteção da aviação civil, a PAC, e o vigilante aeroportuário. Através da Resolução ANAC número 515, são estabelecidos os procedimentos de inspeção de segurança. Essa resolução
possui uma lista não exaustiva de objetos proibidos em áreas restritas de segurança, que são classificados por categorias. A categoria A relaciona as armas de fogo e outros dispositivos que disparam projéteis. A categoria B relaciona os dispositivos neutralizantes. A categoria C relaciona os objetos pontiagudos e cortantes. A categoria D relaciona as ferramentas de trabalho. A categoria E relaciona os instrumentos contundentes. A categoria F relaciona as substâncias e dispositivos explosivos e incendiários. A categoria G relaciona as substâncias químicas, tóxicas ou outros itens perigosos. A categoria de objetos tolerados relaciona objetos que podem ser levados a bordo, porém, em casos de nível de ameaça alto, apenas o martelo para uso médico é permitido. As armas de brinquedo, réplicas ou simulacros que possam ser confundidas com armas originais também são proibidos. A inspeção de segurança para voos internacionais mantém a mesma dinâmica e objetos proibidos da inspeção de voos domésticos. A restrição maior fica por conta dos líquidos, que devem ser colocados em embalagem plástica que comporte até 1 litro, desde que fracionado em frascos de até 100 mililitros.
As bebidas alcoólicas em voos domésticos devem obedecer o limite de até 5 litros por passageiro, desde que estejam fracionadas em embalagens de até 1 litro e não tenham graduação alcoólica maior que 70%. Para os voos internacionais, apenas bebidas alcoólicas adquiridas em free shop são permitidas, desde que estejam em embalagem lacrada e com recibo de compra da data do voo. O plano de contingência é uma resposta eficaz a possíveis ameaças ou atos de interferência ilícita que possam afetar a segurança, com o menor impacto possível às operações. É elaborado em coordenação com os órgãos, empresas e entidades envolvidas com a segurança da aviação civil local. Existem situações propícias para a ativação do plano de contingência: a invasão de aeronave ou de instalações aeroportuárias, sequestro de aeronave, identificação de objeto suspeito em aeronave ou em instalações aeroportuárias, ameaça de bomba, tumultos, assaltos e greves. Dica: se você encontrar algum pacote ou bolsa ou mesmo uma bagagem abandonados em área pública, não toque e nem movimente. Busque a segurança do aeroporto, pois eles saberão lidar com esse tipo de situação. Em operações normais, o Centro de Controle de Operações, CCO, atua no aeroporto realizando as tarefas diárias correspondentes às suas responsabilidades. Porém, em situações de ameaças, emergências e crises, o CCO se transforma em COE, Centro de Operações de Emergência. Considere que ameaças são indícios de atos de interferência ilícita ou anormalidades facilitadoras desses atos. Já a emergência é a iminência do ato de interferência ou o próprio ato em curso. A crise inclui as situações de ameaça e emergência, além de outras situações que coloquem em risco a segurança das pessoas, patrimônios, bens e instalações relacionados com a aviação civil, operações de aeródromo ou de aeronaves. Quando existem situações de crise ou emergência, a Assessoria de Avaliação de Risco, a AR, é acionada para determinar qual o grau da crise. Quando a crise é avaliada como verde, significa que não há um alvo, não há um grupo específico ou não há credibilidade. Os procedimentos de segurança presentes negam ameaças e precauções extras não são tomadas. Porém, quando a assessoria de avaliação de risco determina que a situação é âmbar, significa que há uma relação entre um ou mais alvos. Há dúvidas sobre sua credibilidade ou sobre a eficácia dos procedimentos existentes. Nesse momento, com perigo envolvido, procedimentos adicionais de segurança são requeridos. Quando a crise é avaliada como vermelha, identifica um alvo específico ou a pessoa identificou a si própria, sendo julgada como uma informação com credibilidade. Essa situação envolve perigo para as pessoas, propriedades ou atividades comerciais e requer procedimentos adicionais de segurança mais efetivos. Nas avaliações âmbar e vermelha, o COI é ativado. Quando o COI é ativado pelo operador de aeródromo, passa a ser composto por grupos de gerenciamento de crise.
o grupo de decisão para decidir sobre as ações que serão tomadas, o grupo de negociação para negociar com os perpetradores do ato ilícito, o grupo operacional, o grupo tático e o grupo de apoio. Nos casos de recebimento de ameaça de bomba via telefonema, deve-se escutar atentamente, anotar detalhes da ameaça e comunicar imediatamente à segurança. As principais perguntas a serem feitas são: onde está a bomba? Isso poderá facilitar o planejamento de uma evacuação. Quando a bomba explodirá? Para que se tenha uma ideia de prazo para a evacuação. Qual o formato da bomba? Para ajudar a reconhecer o artefato durante a busca. Quem é você? Para verificar se o autor da ameaça participa de algum grupo. Onde você está? Para avaliar se o autor da ameaça está no local e pode ser afetado. Por que você está fazendo isso? Para verificação de objetivos, grupo ou se deseja fazer extorsão ou outras exigências. Por que você telefonou? Para manter o ameaçador na chamada e facilitar o rastreamento, além de ajudar a formar o melhor quadro da situação. Caso ainda não possua o formulário de ameaça de bomba, entre em contato com o setor AVSEC do aeródromo e solicite. Deverá posicioná-lo sempre embaixo do aparelho telefônico. E se a ameaça de bomba for verbal? Se o autor sair do local, tente obter o máximo de informações, repasse os dados para a segurança do aeroporto, supervisão ou Polícia Federal e tente gravar a fisionomia, vestimentas e horário. Caso receba ou encontre uma ameaça de bomba por escrito, preserve a mensagem, entregue-a à segurança do aeroporto, supervisão ou Polícia Federal e, se for entregue em mãos, grave a fisionomia e vestimentas, além do horário. Familiarize-se com nossos contatos de emergência. Lembre-se, não é permitido fotografar ou filmar no lado ar do aeroporto. Ficou com alguma dúvida? Se sim, lhe convido a pontuá-las e assistir à aula novamente. Muito obrigado por sua atenção. Caso observe alguma situação que coloque nossa segurança em risco, chame um dos vigilantes do terminal ou faça contato com o CCO através do ramal 1337. Desejamos que você faça uma ótima avaliação. Responda também o questionário de avaliação da aula para nos ajudar a melhorar. Essas etapas são essenciais para que seja gerado o seu certificado.